Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Que as bênçãos de Deus, elas nos alcancem, nos beneficiem em qualquer lugar que nos encontremos. Eu procuro ocupar bem o meu tempo. Não se trata de uma aventura, de um passatempo, o trabalho empreendido neste canal. O nosso propósito aqui é aprender com Jesus Cristo, é reviver a mensagem do Messias, é procurar entender as palavras, as advertências, as lições de Jesus Cristo. Por exemplo, o que Jesus Cristo quis dizer no Sermão da Montanha quando ele deixou estampado o seguinte argumento: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Qual ensinamento Jesus Cristo pretendeu compartilhar? A quem o Mestre se referia? Com a doutrina espírita, nós aprendemos que não basta por si só sofrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire nos ensina que esta afirmação de Jesus Cristo, bem-aventurados os aflitos, ela não se referia de modo geral àqueles que sofrem. Por quê? Porque todos nós aqui na face da Terra, todos aqueles que se domiciliam aqui na Terra sofrem. Quer ocupem tronos, quer o seu corpo resida sobre o leito de palha. Todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas trata-se de uma experiência de todos com o sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos bem o ensinamento de Jesus Cristo. Não basta sofrer. Bem-aventurados os aflitos não se trata de um estímulo ao sofrimento, o fomento à dor. Como então interpretar o convite do Messias, o convite de Jesus Cristo? De forma clara, a doutrina espírita nos mostra que é o caminho de nós aprendermos a conviver de forma digna com a dor. Neste momento, neste ensejo, nestes minutos que eu compartilho com vocês esta mensagem, os irmãos nossos estão sofrendo. A dor por conta da perda, entre aspas, de um filho, de uma filha. O sofrimento como sendo resultado da ausência de um amigo, de um parente querido. Quantas pessoas agora estão tendo a notícia de que convivem com uma doença incurável para a medicina? Irmãos nossos que estão diante, desesperados por conta da falência da sua empresa, a cólera, face à traição da pessoa tão amada. Notícias, convites, sofrimentos, a dor batendo em nossa porta. A tristeza pelo abandono dos filhos. Quantos pais, quantas mães não são visitados pelos seus filhos? A doutrina espírita, como consolador prometido, materializando os ensinamentos de Jesus Cristo, descortina uma nova realidade. Chama-nos a atenção. No momento do sofrimento, meus irmãos, nós não devemos desesperar. Não façamos algo de que amanhã possamos nos arrepender.
não cometamos qualquer ato que possa nos prejudicar do ponto de vista espiritual. Vençamos a sugestão do suicídio. Não aceitemos o convite da fuga, do abandono, muito menos da agressividade. Percebamos que o que Jesus Cristo quis nos ensinar é que a tristeza, a dor, a aflição, tanto a tristeza, a dor, a aflição não tem o poder de determinar a nossa conduta. Mesmo tristes, angustiados, nós podemos e devemos continuar trabalhando com amor. Jesus Cristo nos ensina a caminhar de forma diferente. Nós, todos nós, podemos e devemos agir de forma diferente. Com Cristo nós somos diferentes. Existe algo de diferente na mensagem de Jesus Cristo. E este algo que diferencia é o caminho apresentado pelo Messias. Jesus Cristo, meus irmãos, nos convida a algo diferente, a caminharmos de forma peculiar, diferente, especial. Jesus Cristo nos convida, mesmo na dor, diante do sofrimento, a continuar agindo com amor. Na dor, face, diante do sofrimento, um passo diferenciado. Sem fugir da dor, sem excluí-la, sem negar a tristeza, é necessário um toque diferente, um passo peculiar, um caminhar inusitado. Diante do sofrimento, no meio dele, nós precisamos aprender. E Jesus Cristo, nosso modelo e guia, nos ensinou a como caminhar. Na cruz, crucificado de forma injusta, condenado à morte, na cruz, no momento mais difícil da sua vida, Jesus não se rebela. Da mesma forma, sua mãe, Maria, mãe de Jesus. Coloquemo-nos no lugar de Maria. A Maria, Mãe Santíssima, diante de seu filho na cruz, ali agonizando. Ela enfrenta com coragem, de forma peculiar, inusitada, os momentos de profunda agonia do filho. Uma espada que perfura o seu peito, que o transpassa, penetra o coração de Maria. Todavia, Maria, Mãe Santíssima, continua agindo, continua amando. Com a doutrina espírita, nós aprendemos o verdadeiro significado da palavra amor. Nós passamos a entender o amor não apenas como um sentimento, mas como um comportamento, uma postura, uma forma diferente e peculiar de atuar. Quem é cristão, mesmo sofrendo, continua amando, continua vivendo a mensagem de Jesus Cristo. Mesmo triste, mesmo de luto, continua firme, convicto do propósito, da bandeira do Evangelho. Meus irmãos, com todo respeito, com todo carinho, nós aproveitamos os momentos da nossa vida para compartilhar com vocês aquilo que de mais lindo o Evangelho pode nos proporcionar. E se você tiver a oportunidade, conheça o Evangelho segundo o Espiritismo. E falando dele, do Evangelho, nós repetimos as palavras do benfeitor espiritual Lacordaire. Nestas palavras, o benfeitor destaca: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, nós repetimos mais uma vez, não se referia o Messias de modo geral a todos aqueles
que sofrem, porque nós já sabemos que todos nós aqui na Terra, todos nós sofremos, mesmo aqueles que ocupam os tronos, aquele que desfruta do poder político, aquele que é rico financeiramente, como aqueles também que o corpo jaz sobre o leito de palha. Sim, todos sofrem aqui na Terra, uns mais, outros menos. Nós percebemos que muitos sofrem, a maioria revoltados. A maioria da população mundial se deixa vencer pela rebeldia diante das aparentes injustiças. Como cristãos, longe a indisciplina, longe a rebeldia, jamais a revolta, porque nós sabemos, temos convicção de que Deus nos ama. Já não somos mais apenas seguidores de Jesus, nem servos de Deus. Somos, como diz Emmanuel, filhos do Altíssimo. Portanto, nós aprendemos que com Jesus a dor é diferente. Nós sabemos, poucos aqui na Terra, poucos, raros, são aqueles que sofrem bem. Aqueles que sofrem bem, que sabem aproveitar o momento da aflição, Jesus alerta. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. A estes Jesus Cristo exalta. Nós precisamos aprender. A espiritualidade está ao nosso dispor. E o espírito de Lacordaire destaca mais uma vez no Evangelho segundo o Espiritismo: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a estas causas, a este sofrimento, a esta contrariedade. E de nossa parte nós ressaltamos: procuremos, mesmo que a todo custo, procuremos dominar os ímpetos da raiva, não aceitemos jamais o convite ao suicídio, não sucumbamos à impaciência, não valorizemos, não fomentemos a cólera, o desespero. Sejamos fortes. Não é fácil, nós sabemos disso, mas procuremos ser fortes. Em 1863, em Havre, Lacordaire destaca: bem-aventurados os aflitos, pode então se traduzir assim: bem-aventurados são aqueles que têm a ocasião de provar sua firmeza, sua fé, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Pensemos nisso, a oportunidade que nós temos de demonstrar a nossa submissão à vontade do Pai. Vença todo e qualquer empecilho. Enfrente os momentos de dor, mas jamais percamos a fé em nosso Pai. Tenha certeza, Deus é por nós. Siga firme, mesmo com o coração apertado. Sorria, mesmo sofrendo. Demonstremos o nosso valor através de nossos atos. Se você está passando por um momento difícil, não se esqueça de que Deus nos ama. E o nosso equilíbrio favorece o nosso bem-estar espiritual. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos. Em qualquer lugar que nos encontremos. Que assim seja. Fiquem em paz.